Cláudio Rezende está de volta, segundo tempo do Galo. Fala, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. O Galo tem amanhã esse jogo contra o Coritiba, o treino último já finalizado na cidade do Galo. À noite tem concentração. E o Felipão ainda não tem a programação oficial divulgada pelo Atlético, mas como na semana que vem é data FIFA, os jogadores vão ter segunda e terça-feira no mínimo de folga para voltar na quarta, e aí o time teria uma semana ainda, né? Uma semana e pouco para o jogo seguinte, que é contra o Palmeiras. Aí é um confronto direto na parte de cima da tabela, lá no Allianz Parque. O jogo está marcado para quinta-feira, dia 19. Então, sem ser a próxima quinta, na outra ainda, a próxima rodada para o Atlético. Aí depois não vai ter descanso, não. Tem jogos quinta, aí domingo tem o clássico contra o Cruzeiro na Arena. Na outra semana já tem o Bragantino, na outra quinta, outro confronto direto lá em Bragança Paulista. E no fim de semana tem outro compromisso que é contra o Fluminense. Então, o Campeonato Brasileiro vai dar uma acelerada agora, antes das finais da Copa Sul-Americana e da Libertadores também. E para essa semana, Cirilo, o Atlético vai ter só a ausência do Arana. O Arana está convocado para a seleção brasileira, então joga amanhã e vai servir a seleção do Fernando Diniz para as eliminatórias. O zagueiro Maurício Lemos, eu apurei no Atlético que ele não foi chamado. O Uruguai está deixando para a última hora, deve divulgar a lista esse fim de semana, a lista oficial, mas o Lemos não foi nem pré-convocado, então fica por aqui mesmo. É bom para o Galo, né, que não corre risco de perder hoje o titular do time, o zagueiro Maurício Lemos. Eu falei sobre o Vargas na primeira passagem, né, primeira participação. O Vargas postou há pouco uma foto na fisioterapia do Atlético, né, com o equipamento lá no joelho esquerdo, fazendo ultrassom para se recuperar de uma entorse que ele tem no joelho esquerdo. Muita gente me pergunta na rua, o Vargas está no departamento médico, ele sofreu uma lesão no treino, né, uma entorse no joelho. Agora, o Vargas, pelo que a gente sabe, o Atlético já liberou o empresário dele para procurar times para o ano que vem. Ele tem contrato aqui no Galo, só que é um alto salário, e esse ano, principalmente, o ano passado já foi assim, mas principalmente esse ano, não está valendo a pena, né? O custo-benefício do Vargas está muito alto para o Atlético. Um jogador com salário elevado e que não está figurando nem como primeira opção de banco. Um jogador com salário do Vargas, na realidade, tem que ser titular, né? Mas quando não é titular, pelo menos uma opção imediata. E ele tem contrato com o Galo, Cirilo, até o fim do ano que vem. E aí alguns clubes do futebol brasileiro são aquelas sondagens, especulações por enquanto. Santos e Vasco teriam interesse. Eu conversei com colegas de Santos, o Santos ainda vai ter uma eleição no fim do ano e aí tem que se tomar um rumo de quem vai ser o presidente e qual vai ser a ideia para o ano que vem. O Vasco também tem essa situação aí que a gente está acompanhando, né? Uma dificuldade lá da 777, que é a nova dona do Vasco, a SAF, de pagamento, e esses dois times estão disputando para fugir de rebaixamento, né? Se um time for rebaixado, sem chance de ter o Vargas pro ano que vem. Então o futuro do Vargas será definido. O Cirilo tem contrato no Galo, mas a ideia é de que ele consiga outro clube e que não fique por aqui em 2024. Contrato longo, salário alto, escolha que o Atlético fez quando renovou o contrato, estendeu o vínculo dele, entendia que era um cara útil. Nessa temporada não vem sendo útil e é um problema que tem que resolver, viu, Léo? Encontrar time nesses moldes é complicado. Ninguém vai querer pagar isso. Ninguém vai querer pagar isso no Vargas. Eu não vou aqui, Cirilo, ser profeta do acontecido para falar, não poderia ter renovado. Eu acho que não poderia ter renovado com este salário. Isso, com toda sinceridade, isso é salário para um cara no futebol brasileiro, para time que está muito bem financeiramente e para um titular absoluto do seu time, porque é muita grana. Para você pagar isso para um eventual reserva, um cara que já teve seus momentos de ajudar o Atlético, mas são muito mais momentos fora do time do que dentro do time ajudando. Então, a renovação em si, eu não vou ficar tirando pedra, porque o Vargas teve sim alguns bons momentos. O que eu acho loucura é o valor do salário. Eu acho um absurdo. Se apostar isso num jogador que não é muito estável, ele é instável. O Vargas acende, apaga, ele entra, arrebenta, 2, 3 jogos, define, joga muita bola, aí depois ele tá com preguiça. Aí ele não entra no time, aí depois lesão. Então, assim, foi um mau negócio que o Atlético fez e talvez tenha que ter agora uma reparação de danos, né? Prestar, pagando metade do salário, alguma situação assim, ver se arruma
negociação para ele. Só um detalhe, viu, Cirilo? O Sim. Galo não está adotando esse tipo de prática, né? Isso era mais comum no passado, de emprestar pagando parte do salário. Mas vamos ver, né? Como se desenha essa situação do Vargas para o início do ano que vem. Se não tiver jeito, talvez o Galo pode arcar com uma parte, por exemplo.